Parece que, em algum momento da história, nós confundimos o mapa com o destino e o mensageiro com a instituição que se apropriou da sua voz. Enquanto refletimos sobre esse desencontro, olhe para a sua tela agora e veja os nomes que estão surgindo. Estes são os últimos 10 inscritos que decidiram caminhar conosco. Se você sente que a sua alma busca por algo mais profundo do que rótulos, inscreva-se também, pois você pode ser um dos próximos nomes a aparecer em nossa comunidade de busca. Mas eu te peço de coração, não pule nenhuma parte deste vídeo, pois o que vamos desvendar aqui exige uma construção paciente e contínua. Para compreender como a essência se perdeu entre as colunas dos templos, precisamos percorrer cada passo dessa reflexão sem pressa de chegar ao fim. Muitos buscam a paz em manuais de regras, mas o que figuras como Jesus, Buda e Maomé trouxeram foi algo muito mais perigoso e libertador do que um código de conduta. Eles não vieram para fundar impérios burocráticos ou sistemas de exclusão, mas para apontar um caminho de volta para casa, para a nossa própria essência divina. Imagine um mundo onde a espiritualidade não fosse um crachá de identificação, mas uma respiração consciente que nos conecta a cada ser vivo. Nós fomos ensinados a defender marcas religiosas como se fossem times de futebol, esquecendo que a fonte da água é uma só, independentemente do copo que usamos. O peso de séculos de tradição muitas vezes soterra o brilho simples de um ensinamento que falava apenas sobre como ser mais humano e, portanto, mais divino. Neste início de jornada, convido você a despir-se das certezas prontas e das defesas que o ego criou para proteger a sua caixa espiritual. Estamos aqui para olhar nos olhos da verdade histórica e espiritual, buscando entender onde foi que a mensagem de libertação se transformou em uma corrente. Se você já se sentiu deslocado em bancos de igrejas ou templos, sentindo que faltava algo que as palavras decoradas não podiam preencher, você não está sozinho. Essa inquietação é, na verdade, o chamado daquela mensagem original que ainda ecoa por trás do barulho das instituições e das disputas teológicas. Vamos voltar ao deserto, à montanha e à árvore, onde o silêncio falou mais alto que qualquer sermão institucionalizado. Ali, o que existia não era uma religião com nome e CNPJ, mas um modo elevado de existir, uma frequência de compaixão que não pedia permissão para curar. Muitas vezes, a estrutura que deveria proteger o ensinamento acabou por se tornar a sua própria prisão, filtrando o que era puro através de interesses humanos. Ao longo desta conversa, vamos retirar essas camadas de poeira e burocracia para reencontrar o pulsar da vida que esses mestres tentaram nos transmitir. Não se trata de negar a fé, mas de resgatá-la da poeira dos dogmas que foram criados para controlar e não para libertar o espírito humano. O convite é para uma introspecção profunda, um olhar honesto para dentro de si, onde as divisões do mundo exterior perdem o sentido e a força. Prepare-se para uma jornada que pode ser desconfortável no início, mas que promete devolver a você o direito de se conectar diretamente com o sagrado. Acompanhe cada reflexão com a mente aberta e o peito desarmado, pois a verdade não precisa de soldados para defendê-la, apenas de corações dispostos a vivê-la. O que está por vir é a desconstrução do que nos afasta, para que possamos finalmente enxergar o que sempre nos uniu de forma invisível. Sinta a densidade deste momento e permita que o ritmo desta narração guie os seus pensamentos para além do que é superficial e passageiro. A verdadeira espiritualidade é um oceano sem margens, e nós estamos apenas começando a molhar os pés em águas que podem mudar a cor do seu mundo. Permaneça presente, pois o desenvolvimento dessa ideia é o que vai dar sentido a todas as perguntas que você já fez sobre o propósito de estar aqui. A jornada começou, e o silêncio que precede a revelação é o espaço onde a sua alma finalmente começa a escutar o que realmente importa. Quando olhamos para a história, percebemos que existe uma diferença abissal entre o ensinamento espiritual puro e a religião institucionalizada que herdamos. O ensinamento espiritual é como a luz do sol. Ele é livre, aquece a todos sem distinção, e não pode ser cercado ou vendido em pedaços. A religião institucional, por outro lado, muitas vezes funciona como um vitral. Ela pode ser bela, mas ela filtra a luz, escolhe as cores que você deve ver e coloca molduras de chumbo,
onde deveria haver apenas espaço. Pense em Jesus caminhando pelas estradas da Galileia. Ele não estava preocupado com liturgias complexas ou com a cor das vestes de quem o ouvia. Sua mensagem era sobre o reino que está dentro de nós, um convite para uma revolução do afeto que dispensava qualquer intermediário burocrático. Da mesma forma, quando Buda se sentou sob a árvore, ele não buscava criar um novo sistema de castas espirituais, mas sim oferecer um mapa para que cada um pudesse extinguir o próprio sofrimento. Ele falava da mente, da consciência e do despertar, algo que é tão intrínseco ao ser humano quanto a própria capacidade de respirar. Maomé, no silêncio da caverna, recebeu uma mensagem sobre a submissão ao Criador, que era, em sua essência, um chamado à justiça social e à igualdade radical perante o absoluto. O que aconteceu então, para que essas vozes de liberdade fossem usadas para justificar fogueiras, inquisições e preconceitos que perduram até hoje? A resposta mora na nossa necessidade humana de controle, de segurança e de pertencimento a um grupo que possamos chamar de nós contra eles. A instituição nasce quando o mistério se torna dogma, quando a experiência viva se transforma em uma lista de regras que você precisa seguir para ser aceito. No cotidiano, vemos isso claramente quando alguém se preocupa mais em saber qual é a sua religião do que em saber quem é você de verdade. Quantas vezes você já viu pessoas que se dizem extremamente religiosas, mas que não conseguem oferecer um sorriso sincero ao vizinho que pensa diferente? Isso acontece porque a instituição muitas vezes substitui a conexão com o divino pela lealdade ao grupo, criando uma espécie de patriotismo espiritual que é cego e excludente. A divisão surge no momento em que alguém diz: "A minha forma de acessar o sagrado é a única correta, e a sua é um erro que precisa ser combatido." Nesse exato instante, a mensagem original de amor e compaixão morre, dando lugar a uma disputa de ego fantasiada de zelo por Deus. A vida prática se torna um campo de batalha de aparências, onde o importante é parecer santo diante dos homens, mesmo que o coração esteja seco de bondade real. O ensinamento desses grandes líderes era sobre um modo mais elevado de viver, algo que se manifesta na forma como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Não se trata de quantas orações você decorou, mas de quanta paciência você tem com as falhas alheias e com as suas próprias limitações. A religião institucionalizada tende a complicar o que é simples, criando labirintos teológicos que afastam o homem comum da sensação de que Deus é acessível. Eles transformaram o oceano da espiritualidade em pequenas poças cercadas, onde cada grupo guarda a sua água como se fosse a única fonte de vida do planeta. Mas a sede da alma não se apaga com rótulos. Ela se apaga com o encontro real, com aquele momento de silêncio onde você percebe que não há separação. Se você olhar para o seu dia a dia, verá que a espiritualidade real acontece nos intervalos das suas obrigações, na sua capacidade de ser justo e de ser presente. Os mestres queriam que fôssemos pontes, mas as instituições muitas vezes nos transformaram em muros, nos ensinando a temer o que é diferente em vez de o abraçarmos. Essa desconexão com a essência gera um vazio que nenhuma cerimônia pomposa ou templo luxuoso consegue preencher completamente. É por isso que tanta gente hoje se diz espiritualizada, mas não religiosa, buscando resgatar o ouro puro que foi enterrado sob toneladas de tradições humanas. Entender essa diferença é o primeiro passo para parar de lutar guerras que não são suas e começar a viver a paz que foi prometida desde o início. A verdade não precisa de uma estrutura de poder para se sustentar. Ela se sustenta na simplicidade de um coração que aprendeu a amar sem condições. Ao observarmos o mundo moderno, percebemos que o excesso de religiosidade muitas vezes esconde uma falta profunda de humanidade básica. O desafio é desaprender as divisões para reaprender a irmandade, olhando para o outro além da cruz, do turbante ou da túnica que ele carrega. Estamos aqui para redescobrir que o divino não é propriedade de nenhuma sigla, mas a essência que faz o nosso peito vibrar diante de um pôr do sol ou da dor de um irmão. Sinta como essa clareza começa a retirar o peso dos julgamentos que você carregava sobre o que é certo ou errado no caminho alheio. A espiritualidade é o perfume, a religião é apenas o frasco,
E muitas vezes ficamos tão apegados ao vidro que esquecemos de sentir a fragrância. O modo elevado de viver é aquele que simplifica a existência e nos devolve a capacidade de maravilhar-se com a vida sem precisar de um carimbo de aprovação. Continue mergulhado nessa reflexão, pois agora que identificamos as paredes, é hora de entender como o fechamento dessa mensagem pode nos levar de volta ao centro de tudo. Ao chegarmos ao final desta reflexão, a imagem que resta é a de um convite para o retorno ao essencial, aquele ponto de luz onde as palavras dos mestres ainda não tinham sido aprisionadas. Jesus, Buda, Maomé e tantos outros não pediram que construíssemos monumentos de pedra para isolar o sagrado, mas que transformássemos o nosso próprio peito no templo mais vivo e vibrante que existe. A verdadeira espiritualidade não divide, ela soma, ela não exclui, ela abraça, ela não julga, ela busca compreender a dor que existe por trás de cada erro. O modo elevado de viver é saber que, acima de qualquer rótulo religioso, existe uma humanidade que nos une e uma centelha divina que pulsa de forma igual em cada um de nós. Para te ajudar a entender como está a sua própria caminhada agora, eu preparei um exercício muito especial, chamado Quiz da Fé, que você encontra no link azul logo abaixo, na descrição. Não é uma prova, mas um momento de carinho com a sua alma para você descobrir o seu nível de conexão com o divino. Basta clicar no link para começar essa descoberta. Se esta mensagem trouxe paz ao seu dia e você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho, existe uma forma muito simples de fazer um gesto de gratidão. Abaixo do vídeo, procure por um pequeno botão com o desenho de um coração e um sinal de dinheiro dentro, escrito Valeu. É como uma oferta que nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuarmos desbravando esses caminhos de autoconhecimento e deixe um comentário dizendo: "Eu escolho a essência". Ao comentar, você ajuda este conteúdo a chegar a outros corações que também estão cansados de disputas vazias e buscam o conforto de uma espiritualidade real. Não permita que o fim deste vídeo seja o fim da sua reflexão. Leve essa busca para o seu jantar de hoje, para a sua conversa com a família e para o seu silêncio antes de dormir. Sua tarefa prática é olhar para alguém que pensa diferente de você e tentar enxergar ali a mesma vida e o mesmo sopro sagrado que habita em você. Quando derrubamos os muros do julgamento, o que sobra é a paz que os grandes líderes sempre prometeram e que o mundo muitas vezes nos fez esquecer. Você é um ser livre, conectado diretamente com a fonte de tudo, e nenhuma burocracia humana pode retirar de você o direito de sentir o sagrado em cada respiração. Agradeço imensamente por ter caminhado comigo até aqui, respeitando cada degrau desta jornada e permitindo que a profundidade fizesse o seu trabalho em seu interior. Lembre-se, a religião pode ser o frasco, mas você é o perfume. Não deixe que a forma abafe a fragrância de quem você realmente nasceu para ser. Siga em paz, com o coração aberto e a mente iluminada pela certeza de que o divino sempre esteve e sempre estará a apenas um pensamento de distância. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos buscando a verdade que nos liberta e a compaixão que nos salva. Para continuar alimentando a sua alma e expandindo a sua visão, eu deixei 2 caminhos preparados para você agora. Escolha um desses vídeos que aparecem na sua tela e clique naquele que mais tocar o seu coração neste momento para darmos o próximo passo juntos.